Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Dependendo do horário que você irá nos assistir, a todos um excelente dia. Com gratidão, iniciamos mais um momento do tempo de despertar o ser. E hoje, com a grata satisfação de termos presente em nossa sala Sebastião Camargo. Seu bom dia, Sebastião. Excelente dia a todos. Abraços de luz e muito amor. Com alegria, né? Vamos iniciar então esse momento do estudo. Nós estamos aqui fazendo a leitura comentada, buscando o autoconhecimento através da obra O Despertar da Consciência do Átomo ao Anjo, né? Que é da autoria do nosso irmão Sebastião Camargo, que está aqui conosco. E nós estamos já no capítulo 10 da obra, né? Nesse capítulo, a gente está aprendendo um pouco mais e aprofundando a construção de si mesmos, né? Então, é importante que você que está iniciando hoje faça uma leitura nesse capítulo, né? Do início ali dele, para você poder acompanhar melhor o que estamos dizendo. Então, esse capítulo trata exatamente da essência da obra, né? O ser de consciência desperta. E vamos começar, então, com essa construção de si mesmo, né? O que é o si, né? Como que se faz esse si? Como que a gente construiu ele durante aí, não vou me aventurar no tempo, mas são alguns bilhares de anos do planeta Terra, da contagem que a gente faz, né? Porque o tempo é algo muito diferente fora daqui, dos nossos moldes, e nós estamos aí nesse exercício de construção, né? Então, nós já fizemos algumas leituras aqui desse início de capítulo, estamos na página 3, 4, 5, nós vamos falar um pouquinho aqui da parte da autora que rememora o pensamento de Confúcio, que é Joana de Ângeles. Você quer fazer uma consideração antes de iniciarmos a leitura, Sebastião? Creio que vale a pena. Então, no espírito temos o futuro, a superconsciência. Então, o reino de Deus em nós. O passado é a inconsciência, o nosso inconsciente. E o presente, a mente consciente, o agora onde eu estou. E ainda temos a subconsciência, que executa as três instâncias ao mesmo tempo. Recebem ordem da superconsciência, da consciência que somos nós, e também, quase o tempo todo, é coordenada pela inconsciência, pelos tesouros que lá estão. Por isso que nós vamos, baseado nesses parâmetros, tentar trazer mais alguma coisa, porque Emmanuel fala que evolução é recapitulação. Então, nós vamos recapitular o final da aula passada, que foi, por sinal, todas são magníficas, mas ela tem um quê a mais. E vamos ver o que nós vamos extrair aí, se tem mais algum sumozinho que dá para extrair desse conteúdo de Joana de Ângeles, que me deixou sem chão quando eu li isso. E até hoje eu ainda fico meio baleado, no sentido nobre do termo, meio mexido quando rememoro esse texto. Ok, então vamos lá, né? Vamos sentir o que você sentiu, então, fazendo a releitura, rememorando e regravando aí, então, nas nossas células, né, de memória. E eu creio que vale relembrar aqui, antes do Marcelo fazer a leitura, que, curiosamente, hoje, na aula de Leon Denis, nós vamos falar de 3 níveis de consciência. Joana fala dos 3 níveis de inteligência, e aqui nós vamos ver 3 estágios da consciência, que vai ser um paralelo com o que ela chama de inteligência intelectiva, emotiva e espiritual. Só que ele fala de nível de consciência. E nós vamos fazer um paralelo aqui. Quem tiver a oportunidade de assistir às 17h30 ou a partir dali, sim, vai ser a aula mais longa, porque além de falar dos 3 níveis de consciência, vai falar sobre o perispírito, a evolução dele com a alma, já que ele
no futuro será a própria alma. Então, vamos lá. Vamos lá. A autora rememora o pensamento de Confúcio ao nos advertir, diante da gravidade da situação atual, a ausência de valores imperecíveis, quanto à urgência de valorizarmos o presente, condição sine qua non para aperfeiçoarmos o passado e alicerçarmos o futuro. Quando não se vivencia o presente em sua profundidade, perdem-se as experiências que ficaram arquivadas no passado. E todo aquele que não possui o passado nos arquivos da memória atual é destituído de futuro, por faltarem-lhe alicerces para sua edificação. Relembrando a parábola dos talentos, quem não os promove será compelido a devolvê-los e a retirar-se do contexto, por determinação da lei. Aquele que não trabalha será destituído do cargo e demitido do emprego da empresa. Para quem, de fato, deseja agir e contribuir, e não apenas louvar, pedir e agradecer com palavras vãs, jamais lhe faltará oportunidade e ocupação. Agora você, Marcelo, pode falar alguma coisa, Adriana se lembrou de mais alguma coisa, e depois nós vamos ver o que podemos contribuir. Ok. Vai lá, Adriana, mostra seu talento. É essa a tua frase? Eu estou esperando você comentar. Eu já passo a bola já cedo. Ele falou que só levanta para você cortar. Tem que deixar as pessoas mais qualificadas iniciarem, né? Qualificada, hein? Então, é forte, né? Exatamente, porque se nós... É o que você sempre diz, o Marcelo, tá na essência aí, né? O viver, né? O vivenciar, que você fala que é de sua dificuldade, e eu fico feliz que é só sua. Né? A gente viver realmente, né, com profundidade. Porque isso é interessante também, eu não sei se eu posso falar isso, que nem tudo fica tão gravado em nós quando não há profundidade. Então, o que não para o seu processo evolutivo essencial enquanto espírito, você não tem aquilo apreendido, né, e absorvido. Porque senão todos os momentos, né, que a gente passou seriam rememorados e a gente ia lembrar de tudo, né? Então a gente não tem isso. A gente vai lembrar somente daquilo que realmente vai trazer alicerce, como está dito aqui, para a gente construir, né, em nós uma edificação melhor, né, enquanto espíritos na marcha evolutiva. Então, que eu fico pensando, tudo, as suas 24 horas, não tem quantos minutos duram 24 horas ou quantos segundos, você vai gravar, né? Porque todo instante você está vivendo. Então, qual que é a importância dessa memória que nós vamos carregar para o processo evolutivo enquanto espíritos, né, nesse nosso galgar, tanto no aspecto intelectual, moral, emocional e por aí vai. Então, o que a gente realmente retém? Né? A gente vai reter aquilo que vai para a nossa essência. Então, eu vou lembrar de fatos, né, e vou carregar para frente emoções que realmente são importantes para a nossa essência. Então, assim, pode ter contextos, situações que eu nem tenho essa memória mais, porque ela não vai ser importante para esse processo da evolução que o espírito tem que fazer, né? É interessante isso, a gente fala muito do livre-arbítrio, mas a evolução é algo sine qua non, né? Tá aí. Você tem que fazer, não tem muita, né? Tá na nossa alçada evoluir sempre.
Por mais que você tente fazer marcha contrária a esse progresso, né, você está progredindo de alguma forma. Não sei, mais ou menos era isso que me chamou a atenção hoje, né, dessa mensagem. Mas o Sebastião, quero saber o que parou e o que te deixa incomodado aqui. Então vamos lá. Tudo cresce, tudo evolui, desde o átomo primitivo até o arcanjo que começou por ser átomo. E nós percebemos essa evolução do átomo primordial até a edificação do átomo físico, que segundo Kardec, na questão 34 do Livro dos Espíritos e 34A, o que nós chamamos de matéria física é uma aglutinação da matéria primitiva, que é composta pelo átomo primitivo, que é o espírito em origem. E com Leon Denis, na aula de hoje, em especial e nas sequentes, porque nós vamos falar hoje mais exatamente dos níveis de consciência e do perispírito, na próxima etapa, algo que não dói, porque foi o que mais dilacerou minha alma, porque quando eu recebi o livro de uma jovem senhora que veio de São Paulo para entregar-me, segundo o que lhe orientaram, quando eu abri, porque era ordenado que eu abrisse o livro em sua frente. Disciplina do pensamento e reforma do caráter. Dói até hoje. Então essa será a aula sequente, e depois a aula das aulas, que é a vontade, que é a maior de todas as potências, e aí na 10ª aula faremos uma conclusão. Então, nós percebemos claramente com Emmanuel que quem constrói o nosso futuro, a superconsciência, é a consciência atuante, a consciência ativa que nós chamamos de consciente. O mundo mental com seus departamentos da inteligência, do poder imaginativo, da memória e dos desejos, gerenciado por esta vontade. E vemos claramente, e só para lembrar, o assunto de agora é do 3º livro. Então, todas as informações que vamos trazer agora vai constar no 3º livro. Então, nós vemos o subconsciente, ele é edificado pela superconsciência. O Cristo é o idealizador, melhor, o construtor do planeta Terra e o seu governador. Então, a superconsciência, o Cristo interior, constrói a subconsciência e a gerencia para promover a inconsciência. Então, os seres que estão no inconsciente, o nosso passado, e convidando-nos, nós que estamos no consciente, a fazer parte do festim. E raramente fazemos. Nós vivemos ao sabor do vento. Então, quando nós percebemos que essa via de mão dupla, nesse subconsciente que gerencia o nosso comportamento, ou seja, além de gerenciar o comportamento perispiritual e físico, e de forma automática, porque André Luiz mostra isso, através dos automatismos da própria mente, a superconsciência governa a própria mente, já que não estamos governando. Do contrário, se ela não o fizer, algum ser que estiver na frequência fará isso por nós, e nós vamos chamar de obsessão. Então, vendo por este ângulo, veja, se eu não promover moléculas de fósforo, eu não vou construir os nucleotídeos. Eu não tenho material para isso. Que Leon Denis fala, eu preciso de um número e eu preciso, dentro desse número de elementos, vibração, a expertise deles e, ao mesmo tempo, o movimento. O que eles sabem fazer, em qual velocidade. Então, um número X com suas experiências e a sua qualificação. Do contrário, eu não construirei o andar de cima. E no 3º livro, etapa a etapa, isso vai ser delineado em cada etapa dessa trajetória. Pelo menos vamos colocar o máximo de informação. Não sei se vai ficar com 1000 páginas, Adriana. Se vai ser uma enciclopédia num só, porque o segundo é 3 livros num só. Então, veremos. Se faltar elementos
promovidos, capacitados em seu dinamismo para construir um nucleotídeo, simplesmente ele não vai existir. Se eu promover os nucleotídeos, já que eu promovi essas moléculas, eu vou edificar com o produto dessa promoção, dessa sublimação, o que nós chamamos de RNA. Que nós vamos ver lá a guanina, a citosina, a adenina e a uracila. Está faltando gente no núcleo da uracila. E quando chega a turma capacitada, não só constrói-se o andar de cima, o DNA, mas duplica-se o nível de consciência e sua qualificação, com apenas alguns elementos. Então, o que acontece conosco? Nós temos o nosso passado para ser vivenciado em profundidade no presente, ou seja, para ser sublimado ao ápice no presente, para que eu possa edificar meu futuro, quer dizer, expandir a superconsciência, e não é só expansão e iluminação consciencial. Então, quanto mais nobre for a minha ideação, como alma, porque eu sou um ponto de autoconsciência pura, e eu vim com as predisposições, se colocadas em ação, eu resolvo a situação que está pendente. Eu vim para isso como missionário, para resolver as situações que estão pendentes, vivenciar em profundidade esse passado, para que eu possa levar para esse futuro, para o Senhor da minha vinha. Se eu vim com 2, eu vou levar mais 2 talentos. Se eu vim com 5, eu vou chegar lá com 10, para que haja expansão dessa superconsciência. Só que se não fizer isso, eu perco o patrimônio, é o que a gente chama de segunda morte, eu viro ovoide. Então, eu vim com essa missão, e Leon Denis vai mostrar isso também. Nós viemos com uma missão de aperfeiçoamento rumo a essa perfeição relativa dentro da perfeição absoluta. Se não cumprirmos a que veio, se enterrei os meus talentos, ou seja, se eu não fiz nada para mudar o comportamento vigente, porque quem está governando o universo mental, perispiritual e físico, basicamente, seres do inconsciente e do superconsciente. Se eu não fizer algo para facilitar a vida da superconsciência e promover a inconsciência, porque a subconsciência está diante da minha mente. Tudo que penso atravessa essa subconsciência, mexe com ela para pior ou para melhor. Imagine a fofoca, a maldade, a maledicência, a mentira. Eu estou reprogramando o meu subconsciente, alterando o meu comportamento vigente. Se eu for alguém que busco a cada dia, conforme Leon Denis narra nos 3 níveis de consciência, só um mexanzinho rapidamente, só para instigar mesmo. Então, o primeiro nível vai fazer convergir todas as sensações, o sensório, segundo certos cientistas. O segundo já vai gerenciar o que nós chamamos de pensamento, o que eu quero e etc. E o terceiro, os sentimentos, o transcendente. Porque é com o que nós chamamos hoje mente subconsciente que eu estou promovendo e, ao mesmo tempo, iluminando a inconsciência. Porque é uma via de mão dupla. Está chegando alguém da superconsciência e, ao mesmo tempo, alguém da inconsciência. E por onde esses seres passam para chegar na superconsciência? Por mim. Ninguém vem ao Pai se não passar por mim. Pela minha lucidez, pela minha capacidade intelectiva, imaginativa, pelos meus desejos, na construção de uma memória mais vasta. Então, vai passar por mim, e eu preciso vivenciar lucidamente essas experiências do passado em profundidade aqui no presente. Eu estou recapitulando, ou melhor, como disse no Jesus, só desce quem subiu. E sempre dizemos, nós estamos no nosso passado.
descemos para arrebanhar as ovelhas perdidas, porque nenhuma das ovelhas que meu Pai me confiou se perderá. E se não fizermos isso de forma consciente, saber que o que eu estou idealizando agora está, de alguma forma, reprogramando a minha conduta, o meu universo psicobiofísico e também moral e espiritual. E se assim faço, quando altero a minha conduta para melhor, eu estou iluminando, promovendo, sublimando o inconsciente, o meu passado. E o que é em profundidade? Transformar isso de vício em virtude. Transformar a maldade em bondade, a mentira em verdade, e o que nós chamamos de maledicência em benevolência. Tristeza em alegria, desespero em esperança, porque eles vão bater a nossa porta. Segundo Joana de Ângeles, se eu não ofertar em tempo hábil a proposta promotora, iluminadora, eles invadem o meu consciente, que é o que nós chamamos de obsessão ou auto-obsessão. Nós estamos aqui, conforme a autora narra, em sua imensa complexidade, a individualidade que se expressa através do eu superior vai enfrentar no eu individual as experiências de outras etapas. Se eu não fizer em tempo hábil, ou seja, se eu não criar o que nós chamamos na empresa um plano de carreira, um processo de promoção e adiar um tanto mais, eu perco o patrimônio, ele muda de mão. O talento enterrado foi passado para quem transformou 5 em 10, quem tinha maior habilidade. Tira desse e dê para aquele que já tem 10. E até onde me consta, ele não pediu, quem transformou 2 em 4, ele não pediu de volta. Ele promoveu a pessoa com talento e tudo. Vem para o gozo do seu Senhor. E não pediu de volta também quem transformou 5 em 10. Pelo contrário, deu mais um que alguém enterrou. Por isso, quem não promove, devolve, como Marcelo leu. Quando nós falamos, quando o corpo físico morre, as energias que participaram do modelo organizador biológico voltam para a sua dimensão. Volta que não foi promovido. Porque se eu transformei algo que era físico, veio antes do físico para ser corpo físico, em psi, esse é meu patrimônio que está sendo multiplicado, os talentos que estão sendo promovidos. Então, se eu transformei algo que é sensório em algo que é mental, e depois nos estados de virtude da consciência profunda, esse é o tesouro que a traça não corrói e que o ladrão não rouba. Por isso, estar bem atentos nesses pequenos detalhes, porque hoje aparece uma situação que, conforme o Evangelho segundo o Espiritismo, veio para desafiar a nossa inteligência. Ou conforme a obra A Gênese, no item 10 do capítulo 11, então nós percebemos lá inicialmente que, de acordo com as tarefas que a vida nos propõe, a natureza nos forneceria novos corpos. E Allan Kardec atualiza o seu pensamento de um para outro parágrafo, porque no próximo parágrafo, para ser mais exato, é preciso dizer: é o próprio espírito, de acordo com a sua inteligência, que vai talhar, que vai aperfeiçoar o novo corpo. Deus fornece apenas os materiais. Por isso que quando nós nascemos com falhas congênitas, a quem podemos responsabilizar? Foi eu que expulsei, porque isso também era o terceiro livro e fizemos na última palestra, lá em Teresina, Quem Cura Quem, na prevenção do suicídio. É o corpo físico, quando não promovido, é que expulsa o espírito. A maior causa dos suicídios é esta. Eu fiquei quase também sem chão quando li isso com Miramês. Não tinha enxergado dessa maneira. Então, se eu não promovo esses seres que têm a sua cota de promoção que cabe a nós, porque tudo no corpo físico vai transformar-se em sentimentos, segundo Joana de Ângeles, em virtudes. Se eu não os promovo, o corpo tem o direito de me expulsar
e ele sabe que vai ser dissociado e vai participar da formação de outros corpos. Ele já sabe disso. E está lá com o Miramês. E é o que nós estamos falando aqui num nível mais profundo do termo, que agora não é só o corpo físico ou o universo psicobiofísico. Nós estamos falando também de valores morais e espirituais. Porque o que é meu, de fato, é o que eu transformo em virtude no mais alto grau. Conhecimento transcendente, amor vivenciado, intuição edificada, consciência profunda, construída, ampliada, iluminada. Não sei se ficou mais confuso do que já estava, mas estamos aqui para trocar figurinhas, porque nós vamos indo e vindo nestas informações para ver se conseguimos, ou para que consigamos compreender com maior clareza o processo que nós estamos falando desse Setembro Amarelo. Quanto tempo a gente está avisando? Tem alimentos que foram preparados para que os nossos jovens tenham ideias suicidas, entrem em depressão. E não é só alimento físico, os alimentos ofertados pelas redes sociais também. E agora estamos vendo aí a inteligência artificial num bate-papo que foi um programa que alguém que deve estar enlouquecido, no mínimo, criou para levar os nossos jovens à depressão e ao suicídio. Num simples bate-papo, e agora nós queremos transferir para a inteligência artificial para que ela faça tudo por nós. Eu não quero nem pensar, eu coloco lá o que eu quero no texto, ela escreve até o livro para mim, e eu fico só com o mérito que, na verdade, não tenho, porque eu não pensei, não raciocinei, não usei os meus talentos, não expandi a minha consciência e nem a iluminei. Então, quando alguém me disse desse aplicativo, eu falei, não quero nem saber se ele existe. Eu quero usar o meu aplicativo, porque é com o meu que eu vou crescer. Então, alguém usou o seu para criar esse negócio para que ninguém usasse o deles. E eu quero continuar pensando, raciocinando, duvidando, indagando, crescendo no uso devido da minha inteligência, construindo a cada dia com mais celeridade e clareza a minha própria consciência. Nossa, é uma visão muito importante, né? E realmente essa parada, né, do entendimento do que é enterrar o talento e você observar que você pode sim, entre aspas, né, ter uma regressão, porque você vai começar de novo, né? Então, quando se transforma o ovoide, ele vai quase que se tornar um princípio ativo que pode ter tem um potencial latente para evolução, para reconfigurar-se como espírito e continuar a sua jornada. A gente pode ter essa compreensão. Então, entre os diversos espíritos já encarnados, muitos de nós já fez isso em algum momento. Podemos pensar assim? Ou nem todos vêm nessa marcha evolutiva constante, desde do energismo, princípio né, de energismo, até chegar a se tornar um espírito. E tem muitos que não, que vieram desse momento. Ele regrediu, né, porque ele não deu a chance aos seus talentos, à expansão, ao crescimento, e aí ele vai reencarnar em algum momento como espírito no processo evolutivo, mas ele não é desse que veio num crescente. Tem muito disso, né? Eu acho que muda tudo o nosso pensamento. É isso que você falou, né, Sebastião? Esse voltar, porque eu não valorizei, porque eu não quis, né? E porque eu fui sempre negando, né? Então, a ponto de que aquilo que foi me confiado me expulsa, né? E aí nós temos que entender que a confiança é esse instrumento físico e o perispírito também é outro instrumento formado para me auxiliar no processo. Aí é quando eu me torno ovoide. Posso pensar assim, né, Sebastião? Porque daí não tem forma nem perispiritual, né? Exato, porque se eu não promovi o corpo físico,
eu vou com essa ideia de ociosidade para o plano espiritual, como nós vemos no caso da Idalina, lá com o André Luiz, que nem lá queria trabalhar. Então, enquanto outros tinham milhares de bônus horas, ela tinha, acho que 300 bônus horas, uns 15 anos de desencarne. Aí queria interceder pelos seus filhos, fala, mas cadê? Cadê o recurso que você tem? Então, aqui, quem tem valores pode investir em alguém e quer resgatar, mas não é o seu caso. Então, se eu continuo com essa mesma ideia, eu perco o perispírito também. Só que o diferente disso, se eu promovo o meu corpo físico, ele vai evoluir até se confundir com o perispírito. Sim, eu levo a turma toda, como fez processo, Buda, né? Buda levou todo mundo, não ficou ninguém para trás. Ficou ninguém para trás. E eu vou transformando o perispírito até a sua completa purificação. Quer dizer, eles viraram estados de minha consciência, que é a natureza do espírito puro, a superconsciência. Todo mundo virou superconsciência. Então, quando assim não fazemos, aí eu perco o patrimônio, aí eu vou precisar voltar na origem da vida, às vezes, e reconquistar cada um dos talentos desprezados, e eles não vão acreditar de primeira em nós. Por isso que nós vamos precisar ser átomo, obedecendo ordens em alguém que está coordenando um átomo, e se eu for obediente, eu tenho mérito para que alguém me obedeça, conforme o Evangelho segundo o Espiritismo. Então, se eu sou obediente, quando eu estiver no comando, alguém vai fazer como eu fiz, irá me obedecer. Mas se eu não fizer agora as lições pautadas para cada etapa e tirando boas notas, nós vamos ser a semelhança de uma semente que você joga na terra, por mais que as condições sejam todas adequadas, ela não nasce. E às vezes nasce e não sobrevive. E às vezes sobrevive e fica aquela coisinha mirrada, quer dizer, faltou as aulas, não tem a experiência para ser uma árvore. Que nós vemos o caso da Uracila. Ela só tem o que nós chamamos de ribose. E aí nós precisamos daquela equipezinha que chama desoxi. Essa equipezinha. Aí vai ficar desoxirribose, ou ácido desoxirribonucleico. E faltou. E agora? Alguém está na planta. Vamos imaginar a Embrapa, 5 anos de pesquisas para curar um seringal que uma praga estava dizimando. Já desolados, chegam no seringal um grupo de cientistas e uma jovem cientista viu uma árvore saudável no meio do seringal. Ela teve uma intuição, foi lá, ergueu a casca, tirou 1 centímetro quadrado de tecido, que é uma laminazinha, foi lá, ergueu a casca da seringueira, colocou, fez o curativo, quando sarou, a seringueira ficou boa. Sarou aquela equipezinha de gente que sabe o que faz, está lá no meio da praga, como uma flor de lótus no meio do pântano, ou seja, usando essa árvore, o tecido dessa árvore, salvou o seringal inteiro. Pois é. E aí, nós percebemos a diferença quando alguém arrebanha uma porção de fluidos, grava neles as suas virtudes, transfere-o para dentro de alguém que está meio anêmico com seus talentos e faz um upgrade. Então, se a pessoa realmente vive o que fez na sala de paz, ela vai continuar vivendo e vai regar o que foi semeado ali e acorda a pessoa, como o caso do Nando Cordel. Quantos passes ele recebeu? Estava em depressão profunda. 2. E hoje ele é espírita por conta de 2 passes que ele recebeu e saiu da depressão. Com certeza, quem aplicou esse passe tinha moral e vivenciava o que pregava. Porque eu estou transferindo parte do meu espírito. Ou seja, um pedaço do meu tecido está dentro dessa árvore. E eu estou conectado com ela. E tudo que eu faço vai refletir nessa árvore.
Então, quando nós vemos assim, se eu desci num processo reencarnatório para promover as ovelhas que ainda não conseguiram estar no meu aprisco, no festim, na superconsciência, não tem a roupa nupcial para lá estar, então eu preciso capacitá-las para tal. Agora, se eu não tenho a consciência devida para isso, é o que nós falamos também, eu vou trazendo o caso do açúcar refinado com o cal virgem, o arsênico, o ácido sulfuro, a soda cáustica, mercúrio e tantos outros elementos, o corpo vai falar, ele quer nos matar mesmo. Então, antes que ele nos mate, a gente bota ele para fora. Vai chegar o momento, ou cada hora vem uma ordem. Não consigo, que é um jargão que tem lá em Patos de Minas, em Minas Gerais. Você começa a falar para a pessoa de uma coisa, antes de você começar, às vezes, a frase, não consigo. Não sirvo para nada. Eu não valho nada. E vai gravando isso, são seres que são construídos, cria um clã, como se cria quando a gente come um alimento X ou Y. Quando se cria uma ideia de bem ou de mal, ela vai dar origem a uma geração de ideias semelhantes, como fala a ministra veneranda em nosso lar. Então, se a lamentação é a pauta, eu estou criando um ser que se nutre de mais lamentações. Então, a cada dia eu vou ficando mais reclamão. Se o ser que eu criei foi quando eu ofendi alguém, ele vai pedir que eu ofenda o vizinho depois e vou ofendendo pessoas, para que ele se nutre daquilo. Quem tiver dúvida disso, leia da obra Vinha de Luz, o prefácio, Brilhe Vossa Luz, com Emmanuel. Nós vamos ver que tem pessoas que se alimentam de tal coisas, deprimentes. Então, quando nós sabemos que nós estamos criando seres, e se eu quero a promoção do meu corpo, além de dar a ele coisas saudáveis, ou seja, mão de obra qualificada, porque um dos processos de enfermidade, Adriana, Marcelo, Dona Miriam e os demais espectadores, as doenças, nas suas bases mais simples, eu trago para dentro do meu corpo mão de obra não qualificada. E elas não dão conta da preservação do próprio corpo. E às vezes eu quero um corpo mais qualificado e não dou a ele as condições que ele precisa. Eu faço uma belíssima visualização, a mentalização, induzindo as células-tronco à reconstrução dos tecidos, mas não dou as condições para que elas reconstruam. Eu enviei elas para o setor. Agora, cadê a alimentação saudável? Se eu quero, às vezes, uma expansão, resistência, fortalecimento, agilidade, leveza na parte muscular. Então, quando não temos consciência disso, que é o que nós vamos nos esforçar ao extremo para mostrar isso no terceiro livro, nós vamos fazendo com que o próprio corpo desista de nós. Eu não o promovo e o agrido o tempo todo, aí ele vai falar, não dá. Porque Miramês narra que esses pequeninos, eles têm a liberdade. Eles seguem as diretrizes do bem, aquilo que os promovem. Mas quando alguém os aprisiona, como o Calderaro no Mundo Maior de André Luiz, falaram para ele que as células eram escravas. E quando o Calderaro dá uma turbinada no centro frontal, que ele mergulha dentro do corpo e do perispírito da pessoa que estava desencarnando, fala, eu não estou vendo aqui escravas, não, estou vendo seres quase livres. E nem sei onde termina o corpo físico e começa o perispírito, que não tem solução de continuidade. Uma está transformando na outra. Então, tudo num processo ascendente. Agora, se eu não crio a condição para essa ascensão de todas as vidas confiada a mim no meu corpo biológico e depois perispiritual também, eu estou pedindo para ser expulso mesmo do barco. E assim por diante. Maravilha, né? Hoje o avanço vai ser na explicação, pessoal. Muito, 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 muito interessante, porque essa visão que o Sebastião Camargo traz para nós, a gente não tinha antes.
né? Então, é como eu sempre coloquei, ele coloca uma lupa na frente das obras que aí estão, apresentando para nós, né, o que é realmente o seu compromisso com a lei do amor. Porque às vezes a gente deixa muito no enfoque, como as pessoas vêm explicando, no enfoque muito distante, externaliza, e é interno, né? É interno esse processo. O que é você realmente amar, né? E amar quem? E quando a gente fala, quando pensa em si mesmo, a pessoa já pensa assim, egoísta. E não é isso que nós estamos falando, são os elementais que estão à sua disposição, elementais, elementos que estão à nossa disposição, no processo evolutivo, de tal ponto que você promove as suas células. Olha que lindo, promove todas elas junto, nesse processo evolutivo de expansão que nós estamos fazendo. Essa visão é magnífica para todos nós. Então, eu penso que muda, né, todo o seu sentido de viver quando você abre a sua mente para isso, né, e de se transformar em compromisso e responsabilidade. Né? Então, essa liberdade total é para tudo que está no reino, né? E quem está à frente, conduzindo, tem muita responsabilidade. Se eu já cheguei na fase de espírito, eu estou responsável por perispírito, por outras consciências que o formam, pelas consciências que formam, quando estou encarnada, o corpo físico, né? Todos esses elementos que compõem meu corpo físico, eu estou responsável por eles. Essa visão é magnânima, meus irmãos. Né? Então, eu penso que é uma forma de nos chamar a atenção para o que realmente estamos comprometidos enquanto espíritos encarnados. Isso faz com que a gente realmente tenha responsabilidade pela nossa existência. E eu assisti Sandra Borba no Congresso Espírita semana passada, Sebastião, e você comentou da semente quando cai no solo, tal, a parábola do semeador. Né? E ela fala, como pedagoga, da importância da semente. A semente somos nós. E quando você lê que ora, você é uma semente que cai nas pedras, né? Você é a semente. Não é porque a gente sempre se prendia ao solo, né? O solo que eu tenho que preparar, ela coloca a semente como sendo nós, né? Então, vários estágios evolutivos. Então, porque a essência é a semente, né? Somos nós, com esse poder de ser anjos, né? Ou arcanjos no futuro. Eu acho que é por aí. Acho que vale a pena eu ler a informação de Miramês, que está em Iniciação Viagem Astral de Lancelin. Ele ali instruindo Lancelin. Deveis saber que o corpo humano é um universo em miniatura. Somente no corpo vibram, trabalham e se aprimoram quase 700 trilhões de células, como se cada uma delas fosse um motor vivo. Vou ler de novo. Somente no corpo vibram, dinamismo, trabalham e se aprimoram. Na época ele colocou 70 trilhões, mas hoje Deepak Chopra fala 600 trilhões. Então, sobre a orientação dele, colocamos 700 trilhões. Elas estão ali, vibrantes, trabalhando e se aprimorando. Aí seguimos a pauta. E ainda mais, elas são obedientes ao comando da alma, desde que essa alma aprenda a comandá-las. Que nós queremos comandar, queremos dar ordem sem saber o que elas fazem, do que elas necessitam, do que elas precisam para crescer conosco. Porque é a visão de Calderaro no Mundo Maior, de André Luiz. As células não são simples fragmentos de carne, são companheiras de evolução, são pequenas almas que devem evoluir com as nossas almas.
Então, nesse universo humano existem segredos que somente dentro de milênios os homens poderão descobrir. Esse microcosmo orgânico, a partir daqui que pesa agora. Esse microcosmo orgânico tem sua cota de evolução na escala do progresso a que estamos submetidos. Se porventura o espírito não aceitar o chamado quando escolhido para o mais alto despertar, o próprio corpo se revolta contra ele, expulsando-o. E aí desarticula-se a grande sociedade celular, rumando para outras formas. O cinetismo em todo o reino é lei irremovível. Dele depende a luz e a própria felicidade. À época, Gabriel Delany também fez a experiência. A época de Kardec. Aqui, Miramês, agora recente. Na obra A Alma Imortal, diante de um diagnóstico que alguém foi considerado louco, ele dissociou a alma do corpo e falou que ele estava diante de dois seres, cada um com a sua autonomia. O ser do corpo e a própria alma. E ele fala, qualquer um que fizer isso vai ouvir por experiência a alma dizer, ou o espírito dizer, eu não sou louco, o meu corpo está enfermo. Quer dizer, foi tão maltratado que o corpo não mais obedecia. E eu fico imaginando seres como Maria João de Deus, em Cartas de uma Morta. Ela desencarna, ela quer ir lá dar uma ajudinha, conversar com o corpo, acalmá-lo, só que o corpo não mais a obedecia. Isso para Maria João de Deus. Agora imagine para nós simples mortais. Ele se rebela. Por isso que às vezes, né? Às vezes não, sempre, né? Quando a gente está travado, às vezes é o passo que o espírito quer dar e o corpo não quer, né? Sim. Quando você dá esse bloqueio, né? Diz que na obra O Espírito da Verdade, com André Luiz, ele fala, doenças do corpo podem gerar doenças da alma. Nós vemos o caso de vários espíritos, que ele tem até um cabedal X, só que os pais, durante a gestação, pensam, falam, sentem, fazem coisas em total desalinho com as leis. E quando fica pronta a maquinária, ou até no meio do caminho, ele fala, eu não dou conta de gerenciar esse negócio, não, estou fora. Uhum. E Joana de Ângeles, confidenciada a nós por Alamar Regis, na Mansão do Caminho, disse que a troca de espírito da concepção ao nascimento. Se muda o contexto. Então, ele foi encantado pelo desejo dos pais de conceber um filho. A hora que há a concepção, já começa a fazer planos para o filho. Aí os planos do próprio filho não valem. Eles já querem que o filho seja o que eles querem, não o que ele veio a ser. Ele já começa a ficar desconcertado. E conforme eles vão planejando a vida dele, fala, não, esse plano não é o meu. Como um amigo meu, Adriano, ele tinha uma lista do que teria que ter a mulher ideal para ele. Aí um dia pintou a moça e ele foi apresentar os quesitos. Ela falou, eu não tenho nada a ver com isso, você pode continuar procurando. Agora, se você quiser desistir desse negócio aí, você rasga isso aí que eu embarco com você. Mas eu não vou deixar de ser eu. E ele rasgou o negócio e embarcou com ela, e cada um sendo a sua própria, ou seu próprio autor, ou o autor do seu destino. Porque nós vemos num simples sal de cozinha, o cloreto de sódio, o cloro tem a sua personalidade, a sua individualidade, assim como o sódio também. Eles não deixou de ser eles. Eles são ou formaram algo maior do que os dois. Uhum. Por isso, a união de um casal forma o que a gente chama de lar, que é algo maior do que os dois. Não estamos falando de casa. Casa é outra coisa, estamos falando de lar, aquilo que se vive em comum.
que é o que nós chamamos de vivenciar o Evangelho em espírito verdadeiro. Maravilha. Eu tenho algumas perguntas aqui dos nossos telespectadores e comentários. Vou começar com o Luiz Gonçalves, que coloca um comentário aqui. Quando não se vive as experiências do presente, não há a promoção do subconsciente e, consequentemente, o desarquivo do inconsciente para assumir como subconsciente. Eu acho que era lá quando eu falei das memórias, né, que eu estava comentando. A outra, a Pamela, me faz lembrar que, por exemplo, perdão não é o esquecimento do ocorrido, mas a promoção do sentimento de mágoa. A Adriana falou algo interessante, a lição que cada acontecimento nos traz. Ok. E o Luiz Gonçalves faz uma pergunta. O que estamos vendo com o auxílio da luz? Já é passado? Vamos analisar com Leon Denis, porque alguém fez a pergunta outro dia se a luz só viaja a 300 mil quilômetros por segundo. Falei, depende da luz de quem. Nós estamos falando da luz de um sol de 7ª grandeza, segundo Dom Helder Câmara, e um sol de 1ª grandeza, porque Leon Denis narra sobre um sol que viaja a sua luz a 420 mil quilômetros por segundo. Ele não estava falando ainda de sol de 1ª grandeza, com certeza. Então, às vezes, o que a luz traz para nós hoje já aconteceu há milênios e milênios sem conta. Agora, entre aspas, se Maria João de Deus viajou até o Sol, outras constelações, e acredito que às vezes até outras galáxias, em segundos, na realidade não há lapso de tempo para o espírito de acordo com a sua moral, porque o espírito é como um sol. Kardec. Então, de acordo com quem está vendo, se tem olhos de ver, ele pode estar vendo a luz em tempo real. Às vezes ele está lá no sol vendo o fenômeno acontecer, a estrela em processo de promoção de hidrogênio para transformar na estrela de nêutron, a estrela anã, e vendo Júpiter transformando-se no próximo sol, porque assim é. Leon Denis fala desses planetas que são organismos vivos e que estão crescendo, que eles se comunicam como seres entre si, e se tudo cresce e evolui, ele, até onde sabemos, é o mais evoluído de todos os planetas do nosso sistema. E um dia o nosso Sol vai se promover, e ele vai assumir, assim como assumem, no caso da promoção da energia nêutron, transmutada em próton. O próton em elétron, elétron em fóton e assim por diante. Então, alguém que foi transformado de nêutron em próton, e nós vemos no segundo elemento dos átomos de hidrogênio, um elemento pesado, chega mais uma família de nêutron. Então, se houve uma vaga no nosso sistema solar de uma estrela que foi promovida, e só para lembrar, um soluço dessa estrela promovida, a estrela atual gastaria 100 milhões de anos para produzir energia semelhante. Eu vejo ali como o salto da Uracila para Timina, a promoção do nosso Sol. E agora chega o mais habilitado, Júpiter, para assumir o centro consciencial. É o que chamamos de reencarnação. Então, a alma que está em curso pode ser substituída na troca de personalidade ou do comando dessa personalidade. E assim acontece também no macro, não é só no micro. Então, ali está um comando central, onde os Cristos se reúnem para governar os demais orbes, mas só vai mudar o escritório. Era um escritório assim, de acordo com o momento, e agora, de vez em quando a gente não demolha a casa inteira para
construir de novo agora, chegou um novo escritório, Júpiter. E a partir de Júpiter, já que Mozart está lá, essa moçada tudo Rossini, então já chega com uma equipe fantástica para ajudar esses cristos no comando desses orbes planetários. E a Paulina coloca a frase, né? Só é feliz quem é livre e somos livres para dar liberdade às nossas células. E como fazemos isso? Isso é moleza, Paulina. Aparecida Horácio Fernandes. Quando fazemos isso, quando as promovemos. Não tem outro meio. Volta ao comentário anterior dela, Adriana. Aí está a pergunta, volta o comentário. Só é feliz quem é livre. Então, eu tenho a minha liberdade e somos livres para dar liberdade às nossas células. A liberdade para as células é a promoção das mesmas. Você vê, a liberdade é filha da verdade. E se eu sou verdadeiro com as minhas células, eu dou a elas o que realmente as promove, não o que as entrava, que as adoece e que as mutilam. Que é a mágoa, o ressentimento e vários elementos psíquicos, emocionais, morais e espirituais e até os elementos físicos também, que nós trazemos através dos nossos sentidos ou por intermédio dos nossos sentidos. Então, quando de fato começarmos a promover as nossas células, elas realmente serão livres para fazer a que veio, que é crescer com as nossas almas. Quando eu não perturbar isso, só de eu não perturbar isso, eu já estou fazendo um grande feito. Só de não atrapalhar a evolução do corpo, seguir com ele como instrumento divino, eu já estou fazendo um grande feito, já que o Espírito o construiu e o governa. E às vezes eu nem sei como ele funciona, só de eu não complicar a vida do Espírito que o construiu, que o edificou, que está promovendo todos os seres sem a minha perturbação, eu já estou fazendo um grande feito. Agora, se eu puder ajudar o Espírito, como Jesus o fez em relação ao seu Pai, eu estou aqui cuidando dos negócios de meu Pai. E eu só faço a vontade dele. E não sou eu quem faça as obras, é ele que as realiza através de mim. Quando assim fizermos em relação à nossa consciência, com certeza nossas células serão livres para serem harmônicas e se promoverem, como nós vimos, aliás, vão vibrar, vão trabalhar e evoluir conosco. No caso de Miramês. Moleza, hein, Marcelo? Você gostou dessa parte da resposta? Tá de graça, tá de graça. Tá de graça. A Pâmela também coloca uma pergunta hoje, ó. Exatamente quando você comentou sobre o passe, né? Que 2 passes tirou o Nando Cordel da depressão, né? E o tornou espírita. Aí ela está colocando aqui, no passe, eu dependo de que alguém movimente essa energia para mim. E a minha própria energia, onde está? Na verdade, não foi a Pâmela, foi a Elizabeth Sobrinho. A mãe da Pâmela. É a mãe da Pâmela. Então, eu poderia te lembrar assim, Elizabeth. Quando André Luiz desencarna, fica no umbral lá, perturbadinho, quer dizer, ele acusando a si próprio, porque ele não tinha nenhum obsessor, era ele dilacerando-se, se autoculpando, se autopunindo. E quando ele resolve render-se à superconsciência, ao Deus interior, Clarence aparece, o Cristo interior. Mas por que não veio antes? Mas eu sempre estive aqui. E a energia sempre está na pessoa, uma fonte inesgotável e inestancável. O máximo que a gente faz no passe, segundo André Luiz, é reerguer essa comunidade celular, mostrando que elas têm o próprio combustível nelas próprias, cada um em particular, e o corpo como um todo, com seus sistemas, órgãos, etc. Então, nós só vamos, à semelhança do que narra Miramês, ligar o interruptor, acender a luz. Então, alguém esqueceu o interruptor ligado, quer dizer, enterrou os próprios talentos. E como a água parada vira lodo, nós colocamos a água em movimento e a pessoa, à semelhança do que disse Jesus, agora vá
e não peques mais. Quer dizer, faça algo diferente do que fizera, que te levou a adoecer, que paralisou o seu psiquismo. Agora mude o seu comportamento e tudo se modificará conosco, como fala André Luiz. Então, a nossa energia está ali, estancada. Então, alguém só vai abrir a comporta, ou vai ligar o interruptor, ou simplesmente vai ativar com o seu energismo, como se faz um carro que descarregou a bateria, fazer o que a gente chama, né, como motorista de chupeta. Vou pegar a bateria que está carregada de alguém e dar uma carga. Mas nem isso precisaria de dar carga, porque cada um tem uma fonte inesgotável das próprias energias. O máximo que fazemos é lembrar o outro que ele tem tanto quanto nós. São estímulos, né? Estímulos, isso. Estímulos por isso que tem que ter autoridade, né, moral para fazer esse estímulo. E aí sim essa energia responde porque está superior a ela, né? Sim. Interessante. Sinto muito. Não posso ajudar você com isso. A inteligência artificial não consegue. Eu não sei que palavras que eu falo, ela aciona. Não descobri ainda. Eu só gostei dela um dia que eu estava dirigindo. Ela falou, não posso te atender agora porque você está no volante. Olha, e ela foi... Como cuidou, que ela sabe? Né? Eu não sabia que eu tinha um espião registrando em tempo real o que eu estou fazendo. Pois é, né? É esse mundo Big Brother que nós estamos, né? Tá todo mundo espionado, exatamente. Acho que a gente tem que fazer algo sobre a tecnologia, né? E as inteligências artificiais aí e o nosso modo de viver, né? Aqui na Terra. Tem que existir uma etiqueta, assim. Eu brinco, né? Para o celular, o WhatsApp teria que ter uma etiqueta. E para tudo que está aí de ferramenta tecnológica, tem que ter assim, uma etiqueta e ética, né, para uso, para que a gente possa colocar no seu devido lugar, seu devido papel, né? Isso aí acho que é algo que a gente tem que colocar ainda em discussão. Mas vamos seguir aqui. Tem mais uma mensagem agora da dona Lucy. Precisamos ouvir mais o self e menos o ego. Assim estaremos comandado pelo nosso Cristo interno que está em nós. Vamos comentar aí. Lucy, quem precisa de médico não são sãos, são os doentes. Precisamos inicialmente ouvir o nosso ego. Aí depois a gente apresenta a proposta do self para ele. Porque o ego somos nós. Ele faz parte da própria alma. E o self também. O que é self hoje foi ego ontem. Então, se eu não ouvir o meu passado, que é o ego, eu não vou construir o meu futuro, que é o self. Então, eu vou ouvir, de preferência, primeiro, os menos evoluídos. Porque os mais evoluídos já têm uma noção. E eu vou buscar nos mais evoluídos meios para promover os menos. Então, não se recuse, não se envergonhe em ouvir as criancices do ego. Ele vai pedir algo, tipo uma pedra. Você fala, não, eu não vou te dar mais uma pedra, eu vou te dar um peixe. Bom, você está me pedindo uma serpente, ou melhor, serpente, eu vou te dar o peixe. Você pediu uma pedra, eu vou te dar um pão. Então, você está pedindo que permaneçamos em depressão. E esse já foi um tempo, não precisamos mais disso. Você está pedindo que a gente permaneça em desespero ou nos gozos fáceis. E eu te oferto agora algo superior. E assim é que nós vamos fazendo o que precisa ser feito. Do contrário, eu vou ouvir o self e vou querer expulsar o ego. Que eu deixo de ouvir, ele se revolta contra mim. Porque a maior parte dos chamados obsessores só são porque a gente não faz nada para promovê-los. Ou melhor, às vezes nós os escravizamos, porque pior do que eles são as nossas más tendências. Eles entraram em nossas frequências, como aquele caso citado do jovem esposo que desencarnou, que a esposa foi no centro espírita dizendo que ele estava obsediando. E quando ele se manifesta, o chamado obsessor fala, me livre dessa mulher, ela não deixa eu ir embora.
Quer dizer, quem estava obsediando era ela que não deixava o moço ir embora. Então vamos ouvir o nosso ego amorosamente, dependendo do supérfluo que ele está pedindo. Se ele me der a oportunidade de primeiro adquirir o que é essencial, o que é importante, depois eu posso dar a ele o agradinho, que é o supérfluo também, porque é o estágio evolutivo dele. Então, hoje nós vamos nos alimentar de tal coisa. Então, ali na frente, ele pede algo, se não for tão danoso para nós, ou nós vamos testar a nossa habilidade. Porque são seres menos evoluídos que não têm a capacitação para trabalhar no meu organismo. Vamos ver até que ponto eu sei capacitá-los para que eles venham, porque não é assim que faz quando o Marcelo tem intolerância à proteína do ovo. Então eu raspo um pouquinho da pele dele, põe um pouquinho da clara do ovo, só aquela coisinha miúda. Aí o organismo dele aprende a promover aquela pequena porção. Aí eu vou aumentando até que ele está comendo o ovo cozido, o ovo frito. Quer dizer, ele desenvolveu capacitação para promover aqueles seres. Porque, em tese, tudo é feito de amor. Por mais que alguém combine para transformar em venenos, tudo é feito de amor. Se eu sou um Santo Antônio de Pádua, eu mudo a conformação molecular do que é veneno e transformo em remédio, em alimento. Agora, se eu não tenho essa habilidade, é melhor eu trazer só uma pequena porção que para o meu corpo não é veneno e muito espaçado, uma vez por semana, uma vez por mês, etc. Ou, de preferência, escolho os habilitados até que eu consiga me habilitar para ser um Chico Xavier, que não tinha restrição, só que comia o mínimo e promovia o máximo. Um exercício constante para nós aí, né? Vamos exercitar que nós vamos aprendendo. A Paulina também coloca aqui que já posso ajudar alguém porque vivenciei o que aprendi. Lindo. Exatamente. Ninguém pode ensinar caminhos que não haja percorrido. Se você já vivenciou, com certeza. Sim. Isso ficou bem claro, acho que valeu a pena, né, a gente ter aprofundado mesmo essa citação aqui que você faz de Joana de Ângeles, porque abriu mesmo a nossa mente nesse momento para um outro aspecto, né, da nossa evolução, do nosso progresso, e aí me chamou mais assim a responsabilidade, que eu acho que é isso mesmo, né? Por isso que fica ressoando, né? Esse que é o grande desafio nosso, né? Enquanto seres no processo de evolução. E não adianta a gente tentar se enganar, né? Nós estamos aqui exatamente para poder nos responsabilizar pelo que estamos fazendo, né? A doutrina que nós seguimos, ela vem com esse papel para nós, né? Então, o aspecto consolador da doutrina é realmente ninguém tem culpa de processo nenhum, só eu mesmo, né? Nesse processo sou eu, né? Então, se está parado é porque eu estou parada, né? Se está andando, eu estou andando. Se está contra a lei, eu estou contra a lei. Então, essa mensagem aí fica bem marcada e vamos valorizar todos os momentos que nós temos aqui no planeta Terra. Ok, Sebastião, se quiser conduzir a gente numa prece final, a gente agradece, né? Estou te explorando mais um pouquinho. Sei que você está com compromisso aí, mas só para a gente finalizar e dar tchau para essa gente bonita que nos acompanhou até agora. Nós vamos dar aqui o próximo programa. Vai falar sobre a prece. E vamos perceber aqui que ela é poder, é energia, é vibração. E quem ora mobilizando as suas próprias forças, realiza um trabalho de inexprimível significação. E nesse círculo de permutas incessante entre mim, minha consciência ou outras consciências, juntos, geramos elementos para a cura definitiva do corpo, ou seja, para a sua promoção, para a transformação da alma e para a iluminação da consciência.
Por isso que chamamos de oração, como a primeira filha da fé, é um ser que vamos construindo com as nossas ações. Porque o que falamos ou o que mentalizamos é apenas o início da programação. Com Kardec temos a oração mais perfeita, é a ação. A oração é força e a ação é serviço, segundo Emmanuel. Com que a nossa oração seja a semelhança de alguém que se coloca na vivência junto àquilo que se pretende, louvando a Deus naquilo que pensa, sente, fala ou faz, pedindo bênçãos, oportunidades de trabalho no bem, posto que o bem de todos é o eterno princípio. E depois, agradecendo, trabalhar é o que chamamos de gratidão. Fazer aquilo que foi peticionado na ação consciente, visando a nossa e a promoção de todos no contexto onde vivemos. Mais uma vez, gratidão eterna, queridos amigos. Nós é que agradecemos. A todos um excelente domingo, uma excelente semana e até logo mais com Sebastião Camargo às 17 horas. Um grande beijo, um grande abraço. Horário de Brasília? Horário de Brasília. Então tá bom, 16 aqui. 16h30 aqui. 16h30. Um beijo no coração de todos. Tchau, tchau. Agora temos mais um meio por intermédio do qual você pode nos ajudar grandemente, que é o Valeu, que está na plataforma do YouTube. Vai estar bem no rodapé quando você faz a inscrição. Aí vai estar lá quando você clica no vídeo, vai estar o Valeu. Não importa o valor, importa o seu Valeu. Veja aí como está, como aparece na tela. Então isso é muito importante para o vídeo ganhar proporção, para que ele possa ser compartilhado, ofertado a outros seres que às vezes não assistem aqui diretamente. Como eu sempre digo a vocês, o que faz com que esse vídeo torne-se relevante, em primeiro lugar, é a sua inscrição. Antes da inscrição, a sua audiência. Depois, a sua inscrição. Depois, o seu gostei ou não gostei. O seu comentário, o seu compartilhamento e agora ainda com mais ênfase, o seu valeu. Gratidão a todos e tudo. Em nome do Cristo, em nome de Deus, vamos avançar um tanto mais.